Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, estamos tendo a honra de entrevistar o excelentíssimo vereador Dalton Silvano. Nós estamos aqui no Sindicato dos Publicitários, onde ele é um dos precursores, né, da fundação, tendo sido presidente, está sempre em contato com a diretoria e, diante do seu pouco tempo, nos concedeu essa honra da entrevista. Vamos conhecer um pouco mais desse homem público, desse homem ativista social, sindical, enfim, e o que ele tem a contar para nós no mercado da área de publicidade. Como está a vida dos publicitários atualmente, com as questões de desempregos, previdência social, enfim. Então, excelentíssimo Dr. Dalton Silvano, seus cumprimentos aos nossos internautas que estão lhe assistindo. Quero aqui cumprimentar todos os internautas da TV Espaço Homem e particularmente aqui agradecer a oportunidade desta entrevista aqui com a professora, a nossa pós-graduada, doutorada, a professora mestra Elizabeth Mariano. E também associada ao Sindicato dos Publicitários. E, é lógico, cumprimentando todos os publicitários, associados ou não associados. Então, é uma alegria, porque o senhor está sempre assim, simpático, disponível e nos dando essa chance agora, assim, de ouro, né? Conte-nos um pouco, qual que é a sua formação mesmo profissional? Parece-me que o senhor é administrador. Além de publicitário, né? Porque o publicitário você pode exercer a profissão sem o diploma. E eu sou muito feliz por ser um redator publicitário, né, especializado principalmente na área sindical, no movimento sindical, que participei da redemocratização do país. Eu também tenho a formação acadêmica, que muito ajuda no desempenho das nossas funções, que sou pós-graduado em administração financeira, né, tenho ciências contábeis, sou contador, tenho administração de empresas, e vários cursos regulares, e também fiz muitos cursos no exterior, principalmente, né, conhecendo como o funcionamento do sindicalismo internacional. E há quanto tempo o senhor é vereador? Eu estou no meu 6º mandato como vereador, né, Elizabeth, e aos nossos internautas. E é claro que eu sou vereador e fui vereador quando me elegi pela primeira vez em 96, circunstancialmente. Porque eu trabalhava numa empresa de propaganda, na lista telefônica brasileira, por participar de uma greve na defesa dos empregados, acabei perdendo o meu cargo e, circunstancialmente, eu vim para o Sindicato dos Publicitários e estou aqui, né, desde aquela época, na década de 80. Você fala, pô, mas você está todo esse tempo aí? É que, na verdade, quando você sai para exercer, né, e eu fui obrigado, né, na verdade, a partir do momento que eu perdi meu cargo, a exercer, né, essa função de sindicalista, né, que acabei sendo, e também acabei ingressando também circunstancialmente na política e estou aqui até hoje, né, por conta até do nosso trabalho, Elizabeth. Você sabe que quando você é marcado, né, com o carimbo de sindicalista, você não consegue emprego. E posso lhe garantir que eu sou um sindicalista democrático, né? Aqui não é uma coisa, você é um sindicalista de esquerda, que hoje a sociedade ela tem uma rejeição. Sim. Não vou entrar na política aqui, mas eu sempre fui um sindicalista democrático, cujo, né, nosso objetivo principal sempre foi a defesa dos direitos dos empregados. Nunca partidarizamos o sindicato nem para X partido, nem para Y partido. Nós defendemos os interesses da categoria dos publicitários. Isso eu posso testemunhar. Agora vamos um pouco assim, voltando à carreira, digamos, parlamentar, tem alguma coisa que o senhor gostaria de destacar atualmente como vereador? Qual a principal bandeira no momento? Bom, eu antes de entrar na principal bandeira, que são várias, né? Porque a cidade de São Paulo ela tem problemas de todas as ordens e nós estamos vivendo aqui um momento muito delicado, né? Com essas chuvas, com esses alagamentos. Mas quando eu entrei na Câmara Municipal, meu primeiro ato, minha primeira ação foi participar da CPI da máfia dos fiscais. Por que eu estou dizendo isso? Depois da Constituição de 1988, a primeira CPI que funcionou, que inclusive nós tivemos vereadores, pessoas na cadeia, porque a máfia dos fiscais era terrível,
né, foi a nossa CPI que eu participei e aprendi muita coisa. De lá para cá, muitas CPIs, outras foram formadas e realizadas. E atualmente, hoje, né, nós temos várias frentes de trabalho, várias frentes, né, não só na cidade de São Paulo especificamente, do ponto de vista do munícipe, da zeladoria, das ações, mas também nós atuamos até na esfera estadual. Por exemplo, eu fiz uma representação contra a Enel por conta, né, da falta de cumprimento do contrato no restabelecimento da energia no prazo de 4 horas, porque quem determina isso é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que são 4 horas após, né, cair a rede elétrica, ela tem que recompor. Ela não recompor, eu entrei no Ministério Público, o Ministério Público aceitou a nossa representação, está abrindo um inquérito civil contra a Enel. É uma ação que deveria ter sido feita por um deputado estadual, que não o foi. Então quem fez fui eu, e agora nós temos que cobrar essa empresa, que é uma empresa italiana, por acaso, e não está cumprindo o contrato. Agora, então, nós vamos conversar com o senhor das conquistas dos publicitários. O que é que o senhor mais se empenhou e o que está acontecendo no momento? É muito difícil fazer sindicalismo para o publicitário. O publicitário, que teve uma época e até hoje, nós tínhamos uma campanha que ele ganhava menos do que motorista de ônibus. Isso eu quero dizer na maioria. Na sua maioria, o salário do publicitário, que quando você vai para a faculdade, você tem aquele sonho de ser um Washington Oliveto, né, de um Duda Mendonça, mas na prática não é bem assim que funciona. Os salários não são bons, nós temos enormes dificuldades, por exemplo, para fazer a codificação das funções publicitárias, onde você estabelece um piso mínimo por função. O setor empresarial, né, foge, né, dessa questão aí da codificação, como o diabo foge da cruz. Nós não conseguimos estabelecer esse piso salarial por função, né? Além do mais, há também um grande problema na nossa categoria, que é aquela falta de mobilização coletiva. Os publicitários não têm esse dom, não têm esse ímpeto de se organizar, por exemplo, para fazer uma greve. Nós fizemos algumas greves na Salles, em algumas outras agências, mas por empresa, né? Coletivamente não. Então, hoje, nós estamos vivendo um novo sindicalismo. Qual é o novo sindicalismo? Hoje, pela reforma trabalhista, né, os empregados não são obrigados a pagar a contribuição sindical. E vou lhe dizer, tem uma questão que eu defendo, porque eu fiz curso no exterior, né? O que não pode, e quem vai se lembrar que é da minha época, né, eu posso ser velho etariamente, mas eu tenho né, do ponto de vista da nossa história, da contemporânea, lembra da lei do Gerson? A lei do Gerson, ele dizia assim, depois foi contestado, né, que eu gosto de levar vantagem em tudo, e ele falava certo. O que quer dizer isso? Não que o empregado seja obrigado a pagar a contribuição pela nova lei, né? Mas também tem o outro lado. Isso no sindicalismo norte-americano, europeu, ele é muito claro. Você pagou, você faz parte do sindicato, você tem direito às conquistas do sindicato, particularmente da convenção coletiva. Se você não quiser, você não é obrigado a pagar. Porém, você também não pode ter as conquistas. O que você não pode é não querer pagar nada, né, e ter as conquistas, e que são muitas, né, da convenção coletiva. Por exemplo, quem é que paga os funcionários? Quem é que paga o advogado para defender a categoria? Porque eu sempre falo, o empresário, ele visa o lucro, ele não vai visar. Tem ainda algumas empresas que não são todas, né, mas tem algumas exceções, que faz a participação nos lucros. Agora, a participação nos lucros também não caiu do céu, foi conquista dos sindicatos, das centrais sindicais. Então, o empregado, ele tem que decidir. Se ele não quer participar, não tem problema, você não é obrigado a pagar, mas também abra mão das conquistas do sindicato. Você não pode querer ser um gesto, levar vantagem em tudo. Você não quer pagar, quer receber tudo. Por exemplo, se não tiver a convenção coletiva, Elizabeth, eu quero saber se o patrão vai pagar ou não os direitos. Esse é o novo sindicalismo que está sendo discutido. Sim, mais maduro, não é? Mas maduro não, de responsabilidade. Se não quer pagar, por exemplo, esse prédio aqui não é meu. Justo, né, dele, o prédio é do sindicato, está escrito lá, propriedade do sindicato. Tem 2 colônias de férias, é do sindicato. Verdade. Conquistas nossas. Agora, no caso, o que é que está ocorrendo, que estamos aí com destaque
na comunicação do sindicato a questão da pejotização. Vamos falar para quem não entende. Bem, olha, aqui eu até fiz uma... na verdade, eu sou redator publicitário, nós sempre fazemos os nossos boletins, sou eu que cuido da redação, né, dos boletins, que está sendo veiculado não só na internet, que já é um problema da pejotização, é um problema crônico nos publicitários. E é interessante que eu escrevi, né, essa matéria, e diz que a pejotização, né, é um termo criado no meio publicitário que não está no dicionário oficial da língua portuguesa. Não está. Vai lá, né, do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Procura no Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, você não vai achar. Você vai achar no dicionário informal, no Google, você vai achar. E o que é a pejotização? Ela é derivada, né, da palavra, né, pessoa jurídica, que tem a sua abreviatura PJ. Então, as pessoas que o meio publicitário criou para denominar o PJ, né, que é a palavra pessoa jurídica. E o que acontece? As empresas obrigam os empregados a, né, montarem uma microempresa individual, pegarem a nota fiscal, então ela se torna uma pessoa jurídica. A pessoa física monta uma empresa, se torna pessoa jurídica, PJ, e a pejotização é uma derivação da pessoa jurídica, que é a ação de contratar empregado, pessoa física, como pessoa jurídica que não o é. Por que ele trabalha mais e... Não, por que ele não é? O empregado, aí que é a grande questão, que muita gente não sabe, e nós publicamos, e tem aqui uma notícia interessante para dar para vocês, que vai sair no site daqui a pouco, por isso que eu vou dar de antemão. A pejotização, o empregado vai lá, abre uma empresa e presta serviço, não como pessoa física, empregado registrado com vínculo empregatício. Ele presta serviço sem vínculo empregatício e passa uma nota fiscal. Isso quando ele não abre a empresa e compra a nota fiscal de terceiro. Aí é mais grave ainda. E o artigo 9º da CLT diz que nesses casos, né, a contratação de pessoa física por pessoa jurídica que é obrigada a montar a empresa, que é a PJ, e a ação é a pejotização, isso é fraude trabalhista. E isso é um crime contra a organização do trabalho. É verdade. E olha, para ficar bem claro, eu até tive a oportunidade aqui, né, de poder escrever, para não deixar escapar nada. Ok. Para não deixar escapar nada. O artigo 3º da CLT, ele é claro. Se a empresa contratou alguém como PJ, né, que é a chamada pejotização, e qualquer um dos itens que eu vou dizer agora estiver enquadrado, já não é mais pejotização. Primeiro, que é, o empregado é obrigado a cumprir 8 horas diárias, ou seja, se então, for PJ, ele não tem horário, mas na pejotização fraudulenta, ele é obrigado a cumprir horário. Segundo, ele é subordinado, ele tem chefe. Na pejotização, ou seja, no serviço de PJ, que se fala que, né, que é terceirizado, então ele não tem chefe. As pessoas passam o serviço para ele, mas aqui não, no caso ele é subordinado. Okay. Ele tem subordinação. Terceiro, ele tem salário, que é a remuneração que se fala. Quarto, existe a pessoalidade, ou seja, a pessoa é obrigada a ir lá trabalhar, ela não pode terceirizar o trabalho dela, não pode mandar o seu empregado, porque a pessoa jurídica poderia ter empregado. Não tem. Então, isso chama pessoalidade. E o trabalho é contínuo, não é eventual. Okay. O empregado se enquadrando em algum desses itens não é pejotização. E a esmagadora maioria dos funcionários que estão no PJ estão enquadrados no artigo 3º da CLT. E a notícia bomba que vai sair, nós acabamos de ganhar uma ação da DM9. Da DM9. Está aqui, ó, o processo todo, aonde o juiz condenou a DM9 a pagar todos os direitos desse empregado que ingressou através do sindicato, né, contra a PJ. Então, é uma notícia que vai sair. Eu até citei o nome da agência, porque as maiores agências, né, são aquelas que mais praticam a pejotização. Nossa, interessantíssimo. Olha, gente, que babado, uma notícia quente ainda por cima. Não saiu nem na internet ainda. Oxe, no site do sindicato. Que honra, hein? Mas e quantos, assim, são mais homens ou mais mulheres envolvidas
nesse tipo de situação? Olha, esse dado estatístico nós não temos. A categoria, ela É mais composta por no passado tinha 30 mil membros, depois caiu para 25 membros, e aí hoje nós temos em torno de 18 a 20 mil membros na categoria, né? A maioria predominam os homens ainda, né? Olha, é bem dividido. É bem dividido. Não tenho esse dado estatístico, mas pode considerar que é meio a meio. Normalmente as mulheres ficam mais pela área da redação, né? Da arte, assim também. Mas é uma profissão que encanta, né? Os publicitários, ela encanta até porque, né, tem grandes figuras, que eu volto a dizer, como o próprio Nizango Anais, Washington Oliveto, Duda Mendonça. Conseguiram ser, né, aquelas lideranças carismáticas. É verdade. Então, e como que está atualmente, como o senhor disse, essa mudança toda que está ocorrendo? E a Previdência Social, tem alguma previsão aí, como que eles vão fazer? Não, aqui são duas coisas. Uma, a Previdência Social nós aprovamos na Câmara, né? Há uma reforma, uma mini reforma lá na Câmara Municipal. Aqui, por exemplo, no caso da pejotização, e é uma matéria que nós vamos levantar aqui em breve, o que acontece? A pessoa, quando ela monta um microempreendedor individual, uma empresa, uma PJ, ela recolhe em cima de um prolabore dela, que ela põe um mínimo. Qual que é o mínimo? O prolabore dela é um salário mínimo normalmente, por mês. Sim. Né? Ela recolhe na empresa dela. Né? Ou então ela recolhe, aí ela recebe o valor, que uma parte ela vai pôr como lucro, outra parte como prolabore, e acontece que o recolhimento do INSS aí é altamente prejudicial. Porque se você é registrado, você recolhe em cima do teu próprio salário. E a empresa recolhe a parte dela. No caso do PJ, não. Então é importante alertar isso também, né, para as pessoas entenderem. Também. Depois, mais tarde, na questão da aposentadoria, vai fazer. Vai lá na frente vai fazer a diferença. E talvez não seja fácil contabilizar esse tempo também, né? Não sabemos ainda. Porque o tempo é assim, se a pessoa estiver recolhendo a parte dela como sócia, que é microempreendedor individual, pela contabilidade em cima do salário mínimo. Certo. Aí o tempo ele conta, porém não conta o valor recolhido. Bom, eu gostaria muito assim de agradecer, né, independente disso, reconhecer também que quando eu vim para São Paulo, a primeira porta que me acolheu profissionalmente, né, embora nós temos um micro trabalho sempre, né, foi os sindicatos publicitários, e o atual presidente para mim é uma figura muito querida também, né, o senhor, tá? Então a gente respeita muito o que está sendo feito, e a sua liderança, no nosso ponto de vista, é muito importante para o sindicato dos publicitários, e ao mesmo tempo tudo que vem fazendo em termos de Câmara de Vereadores, né, um exemplo para a gente. Agora, assim, o que é que nós podemos pensar no momento atual que estamos vivendo na sociedade, de que as agências de publicidade, que são as grandes, né, mas vamos pensar esse movimento mais simplificado, né, os nossos PJs aqui que o senhor está falando, como que a gente pode estar trabalhando também a questão de sociopolítica, de cidadania? É possível criar essa criatividade, ser utilizada? Será que dá para ser um centro assim de fomentação também? Porque a publicidade é tudo, né, para se transformar uma sociedade. Hoje nós estamos vivendo um momento atípico do ponto de vista da história dos últimos, vamos dizer assim, 20 anos. Verdade. E qual que é a grande questão que se debate hoje? Né? A publicidade, eu entendo que com o aquecimento da economia, ela vai se manter, né? Ela vai manter o quadro atual, né? Porém, do ponto de vista da influência na sociedade, hoje o enfrentamento é a questão do fake news. Né? Então, hoje você tem a publicidade na TV aberta, aonde algumas emissoras ou uma emissora de televisão detém um grande poder de mobilização, um grande poder de influência e de conscientização. E isso não pode continuar. Tem que haver uma democratização dos meios de comunicação
né, para que haja aí uma, vamos dizer assim, uma equidade. Uma equidade, uma equiparação na questão das ideias. Nós não podemos mais ficar à mercê de ideias, né, de uma emissora de televisão que ela quer, né, que defendeu a ditadura, depois pediu em 1 minuto desculpas porque defendeu a ditadura, depois apoiou, né, a esquerda, né, e depois queria apoiar, ou seja, se há governo, né, essa emissora vai para o lado do governo, visando interesses próprios. A partir do momento que houver uma democratização, com a distribuição de verbas, eu entendo que haverá uma grande melhora. E as agências de propaganda, e é claro, quando a gente fala de pejotização, né, os encargos sociais, nós entendemos, eles são altos, mas não pode, em nome dos encargos sociais altos, querer fraudular uma contratação. O problema está em Brasília, com a oneração muito alta da folha de pagamento. Eu sou especialista nisso, até porque meu primeiro emprego foi auxiliar de departamento pessoal. Você tem o tal do 5S, que você recolhe 2,5% para o Senai, 2,5% para o SESI, você corre 2,5% para o SESC, você corre 0,5% para o SENAC, e isso daí, por que recolhe? Já que tiraram a nossa contribuição sindical, né, nós respeitamos, nós temos que sobreviver dentro com as nossas pernas, com os recursos que a gente conseguir dos associados, mas o grande problema são os encargos sociais. E se não reduzir os encargos sociais, obviamente, e não são todos que fazem a pejotização, mas aquelas empresas, agências que querem, né, não pagar os encargos sociais por um caminho, né, que não é o correto, vai se dar mal, né? O governo tem que acertar essa grande questão. É isso que nós defendemos. No caso, a sociedade também poderia estar mais aberta para o jornalismo segmentado, não é? Jornalismos de bairros, para ter incentivo. Com certeza, Maria. Das comunidades. Com certeza, você colocou um ponto fundamental, que é a questão de você agora segmentar todas as informações pelos bairros. É porque ali na ponta do bairro, que é o munícipe, né, que acaba sofrendo, no caso, vai contar a realidade, né? Sofrendo tudo aquilo que o governo lá no federal fala, mas que eles podem ter as informações mais corretas. Sim. Fortalecer as comunidades. Muito bem, eu fico contente que o senhor também pense assim, porque eu sou fã dos jornais de bairro, das comunidades, dos segmentos, né? A categoria médico, a categoria advogado, poderia estar, né? A categoria de engenheiros, ter um fortalecimento onde também contrata não só os jornalistas, a assessoria de imprensa, né, os RPs, mas também a publicidade é tudo para poder manter esse segmento ativo, né? Eu acredito que o que mais vai ter que florescer agora, no meu modo de entender, gostaria de saber do senhor, seriam esse pipocar de segmentos trazendo as notícias reais, né, das categorias. Não, eu concordo, Elizabeth, plenamente com você, e eu sempre fui um defensor lá na Câmara de se poder fortalecer os jornais de bairro. E nós temos também agora, né, os próprios bairros, os jornais, os veículos estão entrando na era digital, né? Inclusive agora os jornais estão sendo feitos de forma digital, tem os aplicativos, mas há necessidade sim de também parte desses recursos serem destinados aos jornais de bairros, que é aquele que leva as notícias para cada morador. E é o que tem conhecimento da sociedade mesmo, né? Eu creio assim. É o que vive ali no bairro, né? Que inclusive tem aquelas colunas de reivindicações das comunidades. Bonitinho, né? Lindo isso. Então, essa é uma participação política muito, muito genial. Eu gosto muito, particularmente, que bom que o senhor também concorda. Assim, o que mais que o senhor gostaria de dizer em relação à categoria ou a sua área de vereador? Que o senhor gostaria de destacar para nós estarmos encerrando, né? Para encerrar, não posso deixar de cumprimentar o meu presidente, Benedito Antônio Marcelo, meu vice-presidente, Moacir Antônio Maioc, e meu diretor administrativo, Marco Gimenez Queiroz, e toda a diretoria do Sindicato dos Publicitários, e também os funcionários, né, que estão sempre na luta, na defesa da nossa categoria, com todas as dificuldades que nós estamos passando neste momento. Sim. Mas nós jamais vamos abrir mão da defesa intransigente dos direitos dos empregados e da categoria. Né? Então, essa é uma coisa. E do lado
da como política, vereador, e aí eu nem vou falar nem como vereador, porque vereador nós estamos apagando incêndio toda hora, mas do ponto de vista da nação brasileira, sim, eu só vejo um caminho, e que hoje isso vem acontecendo, mesmo que lentamente, né? Nós temos que fortalecer a educação no nosso país. Um povo educado é um povo, uma nação forte, é um povo que vai buscar e alcançar os seus objetivos, né, com estudo, que vai com conhecimento, principalmente com conhecimento. Quando um povo tem conhecimento, ele sofre menos. Então, essa que eu entendo, não só em Brasília, mas aqui também em São Paulo. Aqui é um país quase, né? Por exemplo, a nossa missão aqui na área da educação é não deixar criança nenhuma fora da escola, né? E aí a gente força o governo a pôr verba para abrir escolas, para destinar mais verba para as escolas, para as creches, que tem muita gente que trabalha, muito pai, muita mãe, não tem onde deixar as crianças. Então eu acho que a educação é de fundamental importância para que a gente tenha um país melhor. Então a minha gratidão né, muito grata mesmo, do fundo do coração. O senhor parou todo o seu trabalho, eu estava já de saída, e agendar esse tempo com a gente foi uma grande alegria e honra, né? Então deixa aí para as suas despedidas, os nossos internautas, se quer sugerir algum site, alguma situação que seja de contato direto com o senhor, quer seja os profissionais da área da publicidade que queiram agendar algo, saber mais, né? Escolas, universidades, não sei como é que funciona, se está aberto para eles virem até o sindicato, né? Fazer às vezes um trabalho, uma dissertação de mestrado, algo assim, é um momento, né? E também o que quer que as pessoas podem buscar, saber, colaborar com o vereador, né? Então o senhor tem aí uma possibilidade de dialogar com os homens que nos assistem e passar o seu recado. Aqui eu quero agradecer a oportunidade, né, a todos os internautas que estão aqui prestigiando essa entrevista, agradecer a você, professora Elizabeth Mariano, o Espaço Homem, e dizer que nós estamos à disposição aqui no atendimento da nossa categoria, dos publicitários, para que qualquer problema que tiver, e não é só da pejotização, porque tem vários outros problemas, às vezes o empresário, tem os bons empresários, mas também tem os maus, como em todo o ramo e com toda a profissão, né? Nós temos aqui um corpo de advogados, temos aqui a secretaria, está funcionando, e que venham, entrem no nosso site, busquem informações, sempre na defesa, né, dos seus direitos, e direitos dos publicitários, do trabalhador, é a nossa função. É isso que eu gostaria de deixar aqui, essa mensagem, né, aberto aí. É claro, quem precisa de informação, o estudante, às vezes, muito importante, porque aqui tem uma história, né? Tem uma história, e até para saber que no passado nós tínhamos aqui, fizemos uma tabela salarial, hoje nós não temos mais, por conta até dos mecanismos que acabaram nos tirando, né, de informações, mas nós estamos aqui à disposição diariamente. Eu particularmente, eu passo aqui de manhã, depois vou para a Câmara e volto para cá e vou para a Câmara, e tenho essa atividade que até por conta que eu perdi o meu cargo fazendo uma greve, eu tenho um sentimento muito assim, desejoso de procurar não deixar as pessoas passarem injustiças. É verdade. Então, eu lhe agradeço mais uma vez, gente querida, estimados homens, amigos que estão aí também, que tanto às vezes colaboram conosco, que nos assistem. A gente sabe como é, as secretárias contam, que vocês ficam lá tentando saber se já entrou ou não entrou a TV Espaço Homem. Aqui nós somos uma microempresa também, somos uma dupla valente de trabalho, mas temos as nossas dificuldades tecnológicas e técnicas, mas está online a partir do dia 15. A gente não pode precisar do horário, mas a partir de amanhã vocês já estarão vendo, assistindo, ouvindo essa importante entrevista, né? E é um paulistano da Gema, nasceu no coração de São Paulo. Ok? Muito obrigada, até a próxima edição. Um grande abraço, até lá.